Fala pessoal, tudo jóia? Tudo certo e nada resolvido? Se sim, hoje a gente vai resolver. Hoje eu trago para vocês um assunto muito importante dentro da manutenção, que são as correias. Mas hoje a abordagem vai ser um pouco diferente, porque a gente vai falar sobre o dimensionamento das correias do tipo High Power. Você já se deparou com alguma situação na manutenção onde a correia ela foi avariada e você precisou da referência da correia e não encontrou? Eu creio que isso deve ter acontecido com você. E não foi com poucas pessoas, deve ter acontecido com muita gente. Já aconteceu comigo também. Então, hoje a gente vai descobrir como é que se encontra a referência correta da correia do tipo High Power. Quando a gente quer saber essa referência da correia, a gente precisa saber de alguns tópicos, tá? Um deles é saber a distância entre os centros das polias, tá? E também o diâmetro da polia menor e o diâmetro da polia maior. Com esses dados, a gente vai encontrar o comprimento da correia, que são esses tópicos que coloquei aqui ao lado. É saber a distância entre o centro das polias, o diâmetro da polia maior em milímetros e o diâmetro da polia menor também em milímetros. Com esses dados, a gente faz a aplicação a esta fórmula aqui para encontrar o comprimento da correia. Mas calma, esses dados ainda não é o suficiente para a gente dimensionar a correia. Quer saber como é que dimensiona? Vem comigo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos seguir aqui com a seleção e dimensionamento das correias. Mas antes, vamos ver aqui uma definição bem rápida, básica. O que são as correias? As correias são componentes flexíveis, usados para transmitir energia entre duas polias. Elas possibilitam a transferência de movimento rotativo e força em máquinas e sistemas mecânicos, sendo comuns em motores e transmissões. As correias podem variar em material e design para atender às diferentes necessidades de transmissão. Aqui mais à frente temos dois tipos mais usuais de correia no mercado, que são as correias do tipo V e a correia do tipo trapezoidal. E ao lado aqui a gente tem a construção mecânica da correia, coisa que a gente não vai se aprofundar, porque a intenção aqui é mostrar o dimensionamento das correias, tá bom? Então a seguir a gente vai estudar o passo a passo de como dimensionar a correia, tá bom? Isso aqui a gente vai selecionar respeitando os parâmetros, características e tolerâncias. Seguindo esses 5 passos, a gente consegue definir o tipo da correia. O primeiro passo é encontrar a potência projetada do motor. Isso é importante, encontrar a potência projetada do motor para identificar dentro do gráfico. Isso vai ser um dado muito importante para eu ter a potência projetada e a rotação do motor. Esses dois dados são muito importantes para definir o perfil da correia, que vai estar logo mais à frente, tá? O segundo passo é definir o perfil da correia High Power. Terceiro passo é encontrar os diâmetros da polia movida e motora, ou seja, o perfil, o diâmetro da polia menor e o diâmetro da polia maior. Quarto passo, definir o comprimento da correia de acordo com aquela fórmula que eu mostrei anteriormente. E o quinto passo é consultar o comprimento da correia seguindo a tabela de seleção, a tabela de especificação. Só para dar uma relembrada, que está a fórmula para encontrar o comprimento da correia, onde o L ele é o comprimento da correia, que a gente precisa encontrar, e abaixo temos os outros dados que serão coletados. É a distância entre os centros das polias, o diâmetro da polia maior e o diâmetro da polia menor. Então mais à frente aqui a gente tem um exemplo, tá? Um exemplo bem simples, e a gente vai identificar a referência de uma correia de um HU que funciona 22 horas por dia. Um HU, um fan coil, uma unidade de tratamento de ar, um equipamento que seja de exaustão. Mas vale lembrar do tempo de funcionamento, 22 horas. Gravem isso, 22 horas por dia. E o tipo de equipamento que é um HU, um equipamento que trabalha com ventilação e exaustão. E abaixo a gente tem aqui os dados, tá bom? A distância entre os centros das polias são de 600 milímetros. Lembra que
a distância dela de uma polia para outra, do centro de eixo de cada uma delas, 600 milímetros. A rotação do meu motor elétrico é de 1750 RPM. A potência do motor, 3 CV. Diâmetro da polia maior, 150 milímetros. E o diâmetro da polia menor, 110 milímetros. Então, já que agora a gente tem a rotação, a gente já tem um dado da rotação em RPM do motor elétrico e a potência do motor, e o tipo de equipamento e o tempo de exposição, o tempo de funcionamento do equipamento, já podemos agora identificar em qual categoria ele se encontra e qual o fator de serviço para que eu consiga encontrar a potência projetada deste motor. Ok? Então, como o meu equipamento, ele é um equipamento que trabalha com ventilação, exaustão, fan coil lá e tal, vamos procurar aqui na tabela, esse primeiro quadrado aqui, ó, ajeitadores para líquido, ventiladores e exaustores. Opa, já encontrei a categoria do meu equipamento. Ok, Felipe, mas ele trabalha 22 horas por dia. Opa, 22 horas por dia. Então, se meu equipamento está numa categoria de ventiladores e exaustores e ele trabalha 22 horas por dia, eu posso muito bem pegar essa última linha aqui, ó, serviço contínuo de funcionamento aqui, ó, entre 16 e 24 horas diárias. Esse último quadrado aqui, ó. Então, se ele funciona entre 16 e 24 horas por dia e ele está enquadrado em tipos de equipamento de ventilação e exaustão, o meu fator de serviço é de 1.3. Opa, já encontrei um outro dado muito importante para encontrar a potência projetada. Pegando esses valores e jogando na fórmula da potência projetada, que é potência projetada, que é o PP, é igual a potência do motor vezes o fator de serviço. A potência projetada é o que eu preciso encontrar. A potência do motor já temos, que é de 3 CV. E o fator de serviço também já encontramos, que é de 1.3, que vai ser multiplicado pelo valor da potência, que no final vai ser o resultado de uma potência projetada de 3.9 CV. Guarda aí esse valor, 3.9 CV é o valor da minha potência projetada. Já que eu tenho agora o valor, no segundo passo agora, já que eu tenho o valor da potência projetada e eu tenho a rotação do motor, que eu falei agora há pouco, que eu tenho essas duas resultantes entre potência projetada e a rotação do motor, eu consigo definir qual o tipo de perfil da correia. Então, nessa linha horizontal, essa linha de baixo aqui do gráfico, eu tenho a linha de potência projetada. Ela deu 3.9, lembra? Então ela está bem coladinha aí com 4. Ó. Então minha potência fica aí aproximadamente 4 CV. Opa, mas aí eu tenho uma rotação de 1750 RPM. Quando eu faço o cruzamento dessas informações, eu encontro quem? O perfil tipo A. Então eu já identifiquei que o perfil da minha correia para aplicação neste equipamento é uma correia de perfil tipo A. Ok? É um dado muito importante, grave, já é um dado quase definido, que é o perfil da correia, a nomenclatura dela, que é um tipo A. O terceiro passo é encontrar o diâmetro das polias movida e motora, ou seja, o diâmetro da polia maior e o diâmetro da polia menor, que foi um dado já falado no enunciado, mas a gente trouxe mais para frente, que o diâmetro da polia maior é de 150 milímetros e o diâmetro da polia menor 110 milímetros. Avançando para a fórmula de comprimento da correia, aplicando todos os valores que a gente captou, que buscamos, que calculamos, no final teremos um comprimento de correia de 1614,60 milímetros. Opa, já encontrei o meu comprimento da correia. Vamos agora para o quinto passo. Como já encontramos
o valor do comprimento da correia e o perfil da correia, a gente precisa agora procurar nesta tabela em qual valor ele se enquadra, tá? Então a gente vai procurar no perfil tipo A. Eu já sei que o perfil da minha correia é um perfil tipo A. Então vamos procurar ela, o valor que ela dá aproximadamente em milímetros. Então, ó, eu encontrei aqui, ó, 1660 milímetros. Isso corresponde a uma referência 64. Ela em polegada seria 65,3, mas a referência seria 64. Então, eu encontrei a referência da minha correia, que é uma correia perfil A64. Tá bom? Lembrando uma coisa muito importante, pessoal. Quando encontramos o comprimento da correia linear, nesse caso aqui é 1614,60, quando você quer encontrar a referência dela para o perfil, você também pode dividir ela por 25,4, que é o valor 25,4 milímetros, tá? Que é o valor da polegada. Porque se você pegar direitinho, essa A64 ela significa um perfil tipo A e aproximadamente aí 64 polegadas de uma correia fechada, tá? Ela não é aqui mais linear, ela deixou de ser linear, agora estou apresentando ela como milímetros, como polegada. E em cima era como milímetros, ok? Então, com essas informações, se você tivesse encontrado uma correia de perfil tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, toda ela você poderia encontrar dentro da tabela, tá bom? Dentro da tabela, de acordo com as especificações dadas de distância entre os eixos, diâmetro das polias maior e menor, potência projetada calculada, rotações por minuto do motor. Com todas essas informações, você consegue encontrar o tipo de perfil aplicado para o seu equipamento. Então, eu espero que vocês tenham compreendido como calcular o perfil da correia. Isso aqui é mais uma dica para o dia a dia na manutenção. Eu tenho certeza que isso aqui vai servir em algum momento para vocês. Joia? Muito obrigado e até a próxima!